Quando você era esse proto-comunista aí, você ia pelo caminho de mais regularização ou menos regularização? Não era só uma regulamentação, tá? Como eu acredito que isso é uma das formas de destruição do Estado moderno, eu era a favor de todo tipo de proibição. Se no fascículo 5, eu coloco ali um debate que ocorre internamente dentro do MBL, que seria entre mais reformistas e outros que são mais aceleracionistas, né? E eu me colocando a favor do aceleracionismo. Ter uma reserva estratégica em criptomoedas. O país precisa ter formas de fugir das sanções internacionais. Para não acontecer conosco o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia após o início da guerra. Como o Bitcoin ele é muito descentralizado, ele poderia minar de alguma forma o controle que o Banco Central tem sobre a moeda brasileira? Sim, sem dúvida nenhuma. O Bitcoin tem certa neutralidade. Os estados estão se aproveitando dessa neutralidade para atuar em favor de proteger seus próprios ativos. Estamos perto de um momento de guerras regulares. Eu vou perguntar então para vocês. Orlando, Ana, vocês já investiram em Bitcoin? O que vocês acham? Já me arrependo de não ter feito lá atrás, cara. Não investi, me arrependo de não investir. Cara, eu não sei se falei isso pra vocês. Lá em 2000 e bolinha, quando eu ainda era comunista, tipo ontem. Mas, ano passado. Semana passada, não, brincadeira. Quando eu ainda era... Deixa eu ver aqui quem tá na thumb. Tá o Junito, tá o Jota! Peraí, tá o Engenheiro Léo, que chegou ontem. Tá o Lula e o Bolsonaro. Aí tá a Ana Hering, tá o Antum, não é uma pessoa, é o Antum e o Impera. Não, assim, absurdo, velho. Isso aqui é papo de eu pedir demissão hoje. Eu acho, Orlando. Mas... É que só tá quem tá no Brasil, né? Mas na época que eu estava Boa! Na época que eu estava ainda na esquerda, fizemos um grande debate sobre a questão das criptomoedas. Um grande debate sobre criptomoedas. E chegamos à época a uma conclusão que criptomoedas era a maior ameaça ao Estado-nação, ao Estado soberano. O que eu deveria ter feito? Investido, né? Não, só escrevi sobre. Como um bom imbecil que eu sou. Mas é isso. Quando você era esse proto-comunista aí, você ia pelo caminho de mais regularização ou menos regularização? Cara, não era só uma regulamentação, tá? No meu caso, como eu acredito que isso é uma das formas de destruição do Estado moderno, eu era a favor de todo tipo de proibição. Uhum. Tinha que fazer uma grande proibição. Hoje, eu vejo isso e falo bem assim, não, isso aí é uma grande forma para poder destruir o Estado moderno. Ou seja, temos que ver formas de aumentar a liquidez de criptomoedas, né? Então, eu sou cada vez mais a favor. Bom, pois saiba que o seu candidato a presidente, pré-candidato, perdão, Renan Santos, ele é... Quem disse que ele é meu pré-candidato? Não entendi. Eu sou um jornalista completamente isento, cara. Bom, veja o que ele pensa. Mas ele é bom, mas é bom. Esse candidato é bom. Eu ouvi falar que ele é bom também. Pré-candidato é bom. Veja o que ele pensa aí. Renan Santos defende a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. Diz querer tornar o país amigável a investimentos na área de cripto e tecnologia e afirma que a medida seria um aceno ao capital humano de alta qualidade ao redor do mundo. Isso aí tá escrito no livro, não tá? Um tal de... Fascículo 5. Livro amarelo? Fascículo 5. Você conhece, Orlando? Conheço, li. Conhece? Li. Tive que ler, porque temos que procurar, né, as melhores ideias. Tive que ler porque eu escrevi. Não, incrivelmente, na parte que eu escrevi, tá lá sobre a reserva de Bitcoin. Sim. Então. Porque o que acontece? No fascículo 5, eu coloco ali um debate que ocorre internamente dentro do MBL, que seria entre mais reformistas e outros que são mais aceleracionistas, né? E eu me colocando a favor do aceleracionismo. Nesse sentido, quem tiver o fascículo 5 vai saber isso. E aí eu fui e coloquei sobre o que eu chamei de terapia de choque, fazendo uma alusão ao livro da, salvo engano, Isabel Weber, o nome dela, que é uma autora que falou sobre a economia chinesa. E tem lá exatamente sobre essa reserva estratégica de Bitcoin no Brasil.
Porque, perceba bem, não é... Eu tenho que parar com esse perceba bem, inferno. Não, mas me corrija se eu estiver errada, Orlando. Mas ele não fala somente da reserva em bitcoins. Ele fala de uma reserva diversificada em vários... Criptomoedas, na verdade. Não é Bitcoin, seriam criptomoedas. Isso. Legal. Então, mas obviamente falamos Bitcoin por ser a principal criptomoeda, né? Mas a ideia é você ter uma reserva estratégica em criptomoedas, até para você conseguir se proteger contra congelamento de ativos. Um país precisa ter formas de fugir das sanções internacionais, né? Para não acontecer conosco o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia após o início da guerra. Tinha ativos na União Europeia e nos Estados Unidos e teve esses ativos congelados. Então, para que não tenhamos ativos congelados, podemos ter criptomoedas. Legal. E ele falou muito bem, cara, que a ideia de você trazer capital humano, você captar essas pessoas. Porque, em última instância, o Brasil tem uma capacidade enorme de poder pegar pegar um capital humano do primeiro mundo, enfim, do centro do capitalismo global e trazer para cá, né? Mas para isso a gente precisa mudar também todo o software brasileiro. Sim, perfeito, maravilhoso. É isso. Então você concorda com o pré-candidato à presidência do Partido Missão, Renan Santos? Não, concordo plenamente. Esse candidato é muito bom, cara. É um grande candidato. É um grande candidato. É isso. Bom, vou jogar uma pergunta aí para vocês. Diga. Como o Bitcoin ele é muito descentralizado, ele poderia minar de alguma forma o controle que o Banco Central tem sobre a moeda brasileira? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha só, a gente aqui vai ser uma discussão tanto quanto a anterior. E se você quiser responder primeiro, pode responder, porque eu tô falando muito. Pode falar, tá? porque essa área você me entende melhor que eu. Eu já peço desculpa se eu estiver falando muito. Interrupting. Me interrupting, exatamente. Mas o ponto é o seguinte. Temos que pensar, de um modo anterior, quais são os papéis do Estado moderno hoje. O que sobrou de papel, né, do Estado moderno? Bom, sobrou emissão de moeda, que é basicamente isso, emissão de moeda, ou seja, contração de dívida, né, capacidade de você contrair dívida. E o segundo é de segurança. São esses dois grandes pontos que fazem ainda o Estado moderno ter alguma funcionalidade. Opa, já temos o primeiro. Opa! William! Bem-vindo, William. Estamos Seja muito felizes. bem-vindo. Já levou 2 revistas Valete e o livro e todo o conteúdo do Valete Plus e um beijo da Ana. Perfeito. Exatamente. Cara, o que eu tava falando mesmo? Sim, o Estado moderno. Pronto, tem essas duas funções: segurança e emissão de moeda. Agora imagine o seguinte: se você consegue retirar do Estado uma das suas principais prerrogativas, que é a emissão de moeda. Porra, Matheus, bem-vindo, Matheus. seja bem-vindo, Matthew. Você é maravilhoso. Ele ganhou o quê? Ele ganhou as 2 revistas Valete, a do Trump e a do Alexandre de Moraes. Brasil, País do Futuro, do Stefan Zweig. Um beijo da Ana. Exatamente. E todo o conteúdo maravilhoso do Valete Plus. Da Valete Plus, exatamente. Então, você retirou isso, você consegue enfraquecer um dos últimos pilares do Estado moderno, né? Mas em boa parte, os estados estão conseguindo, e aí é que está uma das questões, como o Bitcoin, como a maioria das criptomoedas, mas vou colocar Bitcoin por ser a principal delas, como elas são, de algum modo, tem certa neutralidade, né? Os estados estão se aproveitando dessa neutralidade para atuar em favor de proteger seus próprios ativos. Ainda mais em um momento que se aproxima de grandes guerras entre nações. Estamos perto de um momento de guerras regulares, né? Então, para que todos os estados possam proteger seus ativos, eles estão recorrendo a reservas em Bitcoin. Essa reserva estratégica serve, inclusive, para que você consiga se colocar em uma posição de não ficar dependente do dólar, por exemplo, né? Que hoje fazemos muito negócio em dólar, e para que você consiga sair disso, cada vez mais estados estão recorrendo. Uma coisa importante: imaginem que haja uma guerra, uma grande guerra entre China e Estados Unidos, né? Como que o Brasil estaria nessa situação? Eu acho que uma grande guerra, não acho provável, é bom deixar claro, mas se ocorresse uma grande guerra dessa, muitas moedas iriam simplesmente colapsar nesse processo.
E o real seria uma delas. Não sei se o real seria uma delas, porque o Brasil tem... O Brasil tem condições anteriores para conseguir manter, porque nós temos certas riquezas estratégicas, né, que poderiam entrar nessa balança, mas não temos condições de processamento. Então, esse é um problema grande. Sim. Outro problema grande é que, quando a gente pensa o que seria a emissão de moedas, ou melhor, o que seria que faz os países hoje conseguirem se manter solventes, é a capacidade de contração de dívida. Bom, o Brasil não parece ter grande capacidade mais de contração de dívida, o que é um problema. Mas isso aí eu acho que vamos deixar isso para depois. A minha grande questão é, em uma grande guerra dessa, se o Brasil quisesse continuar fazendo negociações com China, por exemplo, não seria em sua moeda nem na moeda chinesa, em uma grande guerra. Como seria isso? Através de Bitcoin. Como seria o negócio com os Estados Unidos? Aí eles iam querer fazer em dólar. Sim. Para que consigamos burlar isso... Por isso que é importante a gente ter uma reserva plural de moedas para conseguir Exato. um possível cenário futuro. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, acho que essa é uma das melhores propostas que o Renan tem. Uma das melhores. Cara, é porque, na verdade, o Renan Santos tem uma sequência, velho, de boas propostas. O Renan esse Renan Santos é muito bom, velho. Assim, alguém sabe o partido desse rapaz? Eu acho que é aquele da onça, sabe? Da onça. Ah, eu lembro alguma coisa, missão. Isso, Missão. Isso, que tem um amarelo. Sim, porra, bom pra caramba, velho. Esse mesmo. Assim, e bonito o cenário que ele tá ali, né, agora. Realmente mesmo. Não, excelente. Grande Renan Santos. Grande homem. O homem Sim. é bom, tá? O homem é bom. Podemos ir para... Quer comentar alguma coisa, por Like favor? na live, meus lindos. Vamos para a próxima pauta.